Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque de drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje, também com drones e mísseis aqui na região próximas a Kiev, mas nenhum efeito efetivo disso daqui, né? Bom, na linha de frente continua a mesma situação dos últimos dias, nenhuma mudança significativa por aqui. O grande assunto de hoje é, mais uma vez, os esforços diplomáticos em múltiplas frentes. Tá muito engraçado. De um lado tá os Estados Unidos e a Rússia discutindo a guerra na Arábia Saudita, de outro lado tá a Europa e a Ucrânia discutindo a guerra na Turquia. Duas delegações discutindo assuntos que evidentemente não vão dar em nada nenhum dos dois, porque não tem como fazer uma negociação desse jeito, separada, né? Eu me pergunto quanto tempo o Trump ainda vai acreditar na possibilidade de fazer um acordo com a Rússia. Não vai sair acordo nenhum. A Rússia está tentando, evidentemente, engambelar o Trump e conseguir alguma concessão dele para prometer conversar alguma coisa e eu imagino que o Trump, como negociador experiente, vai perceber rapidamente que não vai sair nada daí. Ou então ele é um idiota mesmo e vai emburacar por esse caminho. Vamos perceber o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? O fato é, no primeiro dia de reunião não teve absolutamente nada, como se imaginava, não vai ter nada em momento algum. Mas uma novidade curiosa é que os Estados Unidos estão propondo que o Brasil mande força de paz para a Ucrânia. Olha que maravilha, o pessoal que é Rousseff aqui no Brasil vai poder satisfazer sua vontade de morrer lá na Ucrânia parando os russos. Olha que bacana isso, né? Não fiquem preocupados, não vai dar em nada. Aliás, a prova de que o Trump sabe que não vai dar em nada esses papos de negociação é o fato de eles terem falado em botar tropas brasileiras na Ucrânia para forças de paz na Ucrânia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Alô TT, João, Maria e Raquel, Paulada na Cabeça da Jararaca Já e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês que eu publiquei o meu vídeo sobre a Revolução da Praça Maidan no canal Mundo em Revolução, tá? Esse vídeo eu já tinha publicado ele, é da minha primeira viagem à Ucrânia, que aconteceu em 2023. Eu gravei essa espécie de documentário aqui, intercalando eu mostrando coisas ali na Ucrânia, com imagens do dia da Praça Maidan e coisa e tal, e fazendo um paralelo com a situação no Brasil, que eu acho que ajuda o pessoal aqui no Brasil a entender o que está acontecendo lá na Ucrânia também, com parâmetros do que está acontecendo aqui no Brasil. Enfim, o problema é que esse vídeo eu tinha colocado ele no meu canal Peter Turguniev, meu canal de vlogs que eu uso aí, só para mostrar viagens e coisa e tal. Então ele estava meio apagado lá, não tinha muita visualização. Então eu resolvi trazer ele para o Mundo em Revolução. Realmente já teve uma visualização muito maior, só de ontem para hoje já teve muito mais visualização que teve lá no canal antigo, né? Então quem quiser entender o que aconteceu na Revolução da Praça Maidan, tá aqui o meu vídeo explicando exatamente o que houve, né? Bom, além disso, continua a nossa rifa. A gente vai ajudar uma equipe do GUR lá em Odessa. O GUR é o Serviço Secreto Ucraniano. Vamos comprar um drone e um sistema de guerra eletrônica para ajudar essa equipe lá. Isso dá cerca de $7 mil. A gente precisa, portanto, de torno de R$40 mil para comprar esse material, né? E quem quiser participar, eu sugiro que participe rápido, porque só faltam 1.000 rifas disponíveis. As 10 mil rifas que foram disponibilizadas, só faltam 1.000, tá? Em princípio, essa rifa vai até o dia 1º de março. O sorteio seria no dia 1º de março. Mas como já está quase tudo vendido, no momento que vender tudo, eu vou marcar a data e vou fazer o sorteio imediatamente, tá? Não vou esperar o dia 1º de março, não. Dá para ver que falta pouca coisa aqui. Quem quiser participar, quem tiver vontade de participar, corra, porque vai acabar nos próximos dias. E o que você ganha, o que vai ser sorteado nessa rifa, são selos originais lá da Ucrânia, comprados lá na Nova Posta, que é os Correios da Ucrânia, do afundamento do Moskva, é o primeiro prêmio. O segundo prêmio é esse outro conjunto de selos aqui da destruição da frota russa do Mar Negro. E tem também esses selos do tratorzinho carregando o tanque aqui, e tem mais uma série de patches aqui que foram doados por soldados ucranianos, tá? Esses patches aqui são patches efetivamente usados por soldados
lá na Ucrânia e doados através do Alex Silva para a gente fazer essa rifa. Então conto com a ajuda de vocês aí para a gente fechar mais essa ajuda para a Ucrânia. Eu sei que é pouca coisa, $7.000 é praticamente nada, mas a gente está fazendo a nossa parte, está ajudando com um pouquinho que a gente pode. O Brasil é um país pobre, não tem jeito, e isso incentiva outras pessoas no mundo todo a também ajudar. No final das contas, essa ajuda do pessoal, da população do mundo, acaba sendo significativa para a Ucrânia, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, de ontem para hoje a gente teve um ataque com 176 drones Shahed contra a Ucrânia. Foi um ataque bastante pesado, muito focado em Kyiv. Então aqui em Kyiv teve muita ação aqui de ontem para hoje. E 103 deles foram derrubados pela defesa antiaérea, 67 por guerra eletrônica, ou seja, pouco mais de 3 ou 4 deles apenas que atingiram alguma coisa. Como foi um ataque muito focado, né, teve dano em Kirovograd, Kharkiv, Kyiv e Cherkazy, agora não sei como é que pronuncia, nas regiões da Ucrânia, né? Mas de qualquer forma não foi nada significativo. Assim, é lógico, né? Quem foi atingido sempre é significativo, mas não foi nada significativo do ponto de vista militar, é o ponto que eu coloco, né? Os ucranianos, por sua vez, confirmaram um ataque que foi feito com sucesso a dois empreendimentos químicos na região de Krasnodar no dia 15 de fevereiro, tá? Então, 15 de fevereiro, já teve alguns dias atrás, mas confirmou hoje que a AO Caustic e a Lukoil, a refinaria Lukoil, foram atingidas por esse ataque ucraniano e estão fora de funcionamento nesse momento. Isso é uma boa notícia pra gente, né? A gente noticiou esses ataques lá atrás, mas agora o que a gente está noticiando é o sucesso, a confirmação do sucesso disso daqui. Na linha de frente não temos nenhuma grande novidade, continuam os russos morrendo em grandes números, tentando avançar sem sucesso, e uma medida do desespero deles pode ser tida por esse tipo de estratégia agora. Os russos estão mandando soldados feridos como esponjas de bala, ou seja, esperando que os ucranianos gastem munição e drones nesses soldados feridos, vão matar os soldados, evidentemente, e daí permitiria que os soldados de verdade, digamos assim, conseguissem avançar, né? Mostra aqui essa situação, um soldado de muletas, sem nenhuma arma, sem nada, ele acaba caindo, tenta atingir o drone com muleta e coisa e tal, e para você ver o desespero do pessoal ali, o cara jogando a muleta é a única coisa que ele tem, né? Evidentemente esse cara vai ser morto. A expectativa dos russos é que com isso os ucranianos gastem drones e gastem munição contra essas pessoas que já estão feridas, e com isso permita o avanço dos russos, né? Lógico que isso não acontece na prática, mas o pessoal está levantando isso. Tem um blogger russo lá, o Verdade do Soldado, em que uma das viúvas de uma das mulheres de um soldado diz que ele está sendo usado dessa forma e, bom, está reclamando de que ele vai acabar morrendo. Vai acabar morrendo, né? No final das contas, todos os russos vão acabar morrendo nessa guerra. Isso é o que decidiu o Putin no final das contas, né? Aqui mostra um outro motivo, uma outra realidade russa dessa guerra, que é o fato de que explica por que russos insistem tanto em andar em cima dos veículos blindados, né? Os veículos blindados, teoricamente, eles têm toda a proteção para o soldado entrar dentro do veículo, né? Estar protegido ali dentro, contra drones, contra granadas, contra explosões. No entanto, o que você vê são os russos andando em cima desses veículos, né? E a explicação é que justamente quando eles são atingidos por drones, como as comportas, né, as janelas para o pessoal sair, elas são muito estreitas, o pessoal acaba morrendo dentro do blindado quando ele pega fogo, né? Então quando ele explode, passa numa mina ou é atingido por um drone, o pessoal que está dentro acaba morrendo porque não consegue sair a tempo. Por exemplo, é mais uma maravilha aqui da engenharia soviética, né? Ao contrário, veículos como o M113, que é o veículo ocidental equivalente, são muito mais bem vistos pelos ucranianos devido à saída larga, que no caso de um ataque é mais conveniente para os soldados saírem rapidamente e deixar o veículo se for necessário, né? Então é mais um exemplo aí da engenharia soviética, que ainda tem gente que acha que vale alguma coisa, mas que é totalmente orientada para pouco valor para a vida humana e economizar o máximo de dinheiro possível, né? Bom, a gente teve também hoje mais um complemento do exército ucraniano sobre a situação na linha de frente, mas não tem nenhuma grande novidade, apenas fala sobre bombardeios russos em algumas cidades na linha de frente, né? Não teve avanço russo nenhum de ontem para hoje.
O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre as negociações que estão acontecendo tanto na Arábia Saudita quanto na Turquia, mas não tem nenhuma novidade, a gente vai falar sobre isso agora em seguida, né? Bom, a gente tem algumas informações que um navio russo da frota sombria, né, a frota ilegal russa que vende petróleo para a Europa, acabou de ter uma explosão na cidade de Savona, no norte da Itália, e o navio arrisca até afundar ali, causando um grande desastre ambiental ali. É o que eu falo para vocês, esses navios russos são navios velhos que acabam vendendo petróleo barato, mas o custo disso daí, no final das contas, pode ser muito maior para quem compra esse tipo de petróleo, né? Outra novidade que não tem a ver diretamente com a Ucrânia, mas que certamente impacta a guerra, houve um ataque contra a base russa de Remenin, que é perto de Latáquia, né, ali na Síria. Lembra que a Síria, o Bashar al-Assad é muito ligado aos russos, né, e ele foi derrubado pelo HTS, e aparentemente estão dizendo que foi justamente um ataque do HTS contra essa base russa na Síria, ali em Latáquia, né, a base de Remenin. Os russos estão acusando a HTS, coisa e tal, justamente por conta desse ataque, mas é uma coisa positiva no final das contas, é mais equipamento russo destruído que não vai ser usado na guerra. E só para fazer um parênteses aqui, tem alguns idiotas falando que a Síria foi a concessão que a Rússia fez para os Estados Unidos, vocês acreditam? Meu amigo, a Síria acabou, caiu, que igual um castelo de cartas, igual a Rússia vai cair muito em breve. No final das contas, isso aí é uma piada achar que isso aí foi concessão do Putin. Pô, concessão pra quê? O Bashar al-Assad já caiu, já não tá mais lá, já não tem mais poder nenhum. É uma lorota, mais uma lorota da russetagem para dizer que não, que estão negociando, que a Síria foi entregue pelo... A Síria perdeu para o HTS, para um grupo terrorista, perdeu para a Turquia fácil, mas fácil. Da mesma forma que a Rússia vai perder muito em breve, né? Mas começou esse suposto encontro diplomático entre Estados Unidos e Rússia para negociações com o fim da guerra, né? Aqui, ó, os statements, né, as falas ditas ali, um monte de bobagem, um monte de russetagem dos dois lados. Sanções contra a Rússia estão atingindo os Estados Unidos de forma mais dura que a Federação Russa. Então por que os russos estão querendo acabar com as sanções? Né? Se está prejudicando os Estados Unidos e está ajudando a Rússia, eles deviam pedir por mais sanções, né? Bota mais sanção aí, Estados Unidos. Está atrapalhando vocês e ajudando a gente, bota mais sanções aí. No entanto, curiosamente, eles pedem para acabar as sanções. Não é uma coisa meio estranha esse papo deles aqui? Pois é, né? A gente sabe disso. A política do Biden está diminuindo a confiança no dólar e as sanções ajudaram a Rússia a ficar mais independente. A gente está vendo o uso de burros na linha de frente, né? Mostra a independência da Rússia. Não precisamos desse negócio de veículos blindados. A gente tem burros para botar na linha de frente, tem jumentos. Podemos botar os jumentos na linha de frente. É resolvido o problema. Muito mais independente a Rússia. A gente está vendo isso, né? E a confiança no dólar, até onde eu sei, meu amigo, não está tendo problema nenhum. Continua todo mundo usando o dólar para comércio internacional do mesmo jeito, né? E aí, a Rússia e os Estados Unidos devem fazer projetos conjuntos no Ártico e coisa e tal, e pipipi, popopó. Enfim, a minha dúvida toda é a seguinte: quanto tempo vai levar até o Trump perceber que não vai sair nada disso? Que o Putin vai tentar fazer com que ele faça alguma concessão na promessa de negociar no futuro, mas que não vai ter negociação nenhuma no final das contas, nada vai sair disso porque o Putin está numa situação desesperada. Se ele ceder, ele cai. A visão russa é muito cruel com líderes que perdem guerras, e se ele ceder qualquer coisa, ele vai ser visto como perdedor nessa guerra e vai cair na Rússia. Então, por mais que a Rússia esteja se sacrificando, por mais que o povo esteja perdendo dinheiro, por mais que o povo russo esteja morrendo em grandes números, o Putin vai insistir nessa guerra. Ele está tentando com isso daqui fingir que pode negociar alguma coisa, extrair alguma coisa do governo americano, mas não vai a lugar nenhum. Bom, o lado positivo é que teve muito mais papo do lado russo do que do lado americano. Os americanos não falaram nada, falaram só que teve a primeira reunião e não se chegou a nada, ainda estão discutindo os preâmbulos das coisas, então é um bom sinal isso, sinal de que o Trump não autorizou o pessoal a falar nada antes de conversar com ele. O Trump é um bom negociador, ele rapidamente vai perceber que isso daqui é uma emboscada russa, que os russos não querem negociar de fato, né? Enfim, vamos ver quanto tempo leva isso. Tá aqui a delegação, tava o Marco Rubio, e do outro lado estava o Lavrov, né, lá em Riad, na Arábia Saudita,
e estavam ausentes os representantes da Ucrânia e da Europa. Por que estão ausentes esses representantes? Porque se eles estivessem lá, evidentemente, eles iriam expor para os americanos que os russos não querem coisa nenhuma, não querem nada com nada. Os americanos têm essa expectativa. O Trump acha que consegue extrair alguma coisa do Putin, alguma promessa de paz em algum momento e coisa e tal. Não, ele só vai conseguir extrair promessa de mais negociação. Mais negociação para o Putin, tá, beleza, negociar, a gente negocia. Só que o Putin vai ficar fazendo isso, né? Vai prometer alguma negociação no futuro em troca de alguma concessão agora, liberar alguma sanção, alguma coisa assim. Eu espero que o Trump não seja burro de cair nesse tipo de coisa, né? Aqui, ó, no final das contas, o Dmitriev, que é um dos representantes, falou que a política dos Estados Unidos falhou e não sei o que lá, a política econômica de sanções falhou, isso diminuiu a confiança no dólar, fez ou seja, aquela papagaiada toda que a gente já falou, né? Só que aqui você vê que são os russos falando, os americanos não falaram nada. O que mostra muito bem quem realmente quer alguma coisa nessa história aqui, ó. Os russos independentes, segundo eles, foram rastejando para Trump nos seus joelhos, mostrando alguns papéis dizendo que as companhias americanas supostamente perderam 300 bilhões devido ao conflito com a Rússia, enquanto a Rússia só cresceu e coisa e tal. Eu também faço uns papéis desse tipo, assim, consigo fazer no Excel. Você viu o papelzinho do cara? Um papelzinho de merda com um monte de númerozinho ali, até parece que isso aí tem alguma base na realidade, né? De novo, o Trump pode ser muitas coisas, mas burro ele não é, ele vai pegar esse tipo de coisa. E repara, só os russos falaram, os americanos não falaram nada nessa história. As questões sobre o envolvimento da Ucrânia nessa negociação de paz foram ignoradas pelos russos e pelos americanos. De novo, o Trump está achando que discutindo direto com a Rússia consegue resolver alguma coisa. Mesma ideia que o Lula tinha, a mesma ideia que o Xi Jinping tem, não vai resolver nada. Vamos ver quanto tempo vai levar para o Trump perceber esse problema e perceber que é roubada essa linha de ação. Vamos ver em que sentido caminha isso daí, né? Aqui, ó, as delegações da Rússia e dos Estados Unidos se encontraram na Arábia Saudita e está aqui o nome do pessoal, de todos os representantes. Né? Foi o Lavrov, o Ushakov e o Dmitriev pelo lado russo, o Marco Rubio, o Mike Waltz e o Steve Witkoff pelos Estados Unidos. O que mais chama atenção nessa lista de representantes aqui é a ausência do Kellogg. O Kellogg é o enviado especial do Trump para resolver a questão entre Ucrânia e Rússia. E aparentemente ele foi tirado nessas negociações. Imagino que isso foi pedido pelos russos, porque o Kellogg apresentou algumas posições razoáveis em relação à Ucrânia, e daí o Trump, querendo fazer esse acordo, querendo avançar com isso, tirou o Kellogg. Vai perceber rapidamente que cometeu um erro, né? E o foco todo da reunião está em questão de sanção, em levantar sanções contra a Rússia e coisa e tal. Não é muito curioso? A Rússia dizendo que as sanções estão melhorando a questão na Rússia e só estão prejudicando os Estados Unidos. No entanto, queremos levantar as sanções. Não cola isso. Só se for muito burro o Trump para cair nessa lorota, né? Pois bem, o encontro levou 3 horas e, no final das contas, terminaram essa primeira sessão sem nenhum acordo, né? Agora, mais uma vez, o Lavrov falou que se a Europa quer contribuir para o estabelecimento da paz na Ucrânia, é preciso parar de enviar armas para Kiev, como se só a Europa estivesse enviando armas para Kiev. Os Estados Unidos, o Trump continua enviando armas para Kiev do mesmo jeito, né? Bom, ao mesmo tempo, em paralelo com essa reunião totalmente inútil lá na Arábia Saudita, o Zelensky esteve nos Emirados Árabes Unidos buscando dois assuntos principais. Existe um programa humanitário que os Emirados Árabes Unidos têm feito para libertar prisioneiros de guerra ucranianos e crianças ucranianas lá na Rússia. Lembra o papel que chegou a ser oferecido para o Lula, né, de ajudar na intermediação desses acordos, e o Lula falou que não sei que lá, que eu quero continuar chupando o pau do Putin, e aí os Emirados Árabes Unidos estão fazendo esse papel, que é um papel bastante razoável. Além disso, existe um acordo de livre comércio sendo negociado, não chega a ser livre comércio, mas de diminuição de tarifas entre os Emirados Árabes Unidos e a Ucrânia, que vai ser amplamente benéfico aos dois lados, né? A economia dos Emirados Árabes
Emirados Árabes Unidos e da Ucrânia são complementares. A Ucrânia tem muita agricultura, tem uma agricultura muito forte, pode ajudar muito os Emirados Árabes Unidos, que tem petróleo e a parte energética e a parte tecnológica muito avançada. Então pode ser amplamente benéfico para os dois lados esse acordo de livre comércio. E também ele é o prenúncio de um acordo maior com o mundo árabe, com vários países no mundo árabe que estariam ajudando a Ucrânia, muito em função também da ajuda da Ucrânia aos rebeldes na Síria, né? A destruir os russos lá na Síria. O Zelensky se encontrou com o presidente dos Emirados Árabes e assinou vários acordos importantes. Agora é mais fácil para companhias ucranianas vender produtos nos Emirados e também simplifica de forma grande o acesso ao mercado local. E outro tópico-chave das negociações foi o retorno de prisioneiros ucranianos da Rússia. A última troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia aconteceu exatamente com a mediação dos Emirados Árabes Unidos, né? E agora o Zelensky está na Turquia. Ele foi na Turquia para iniciar negociações de paz entre a Europa e a Ucrânia. Então a Europa e a Ucrânia estão fazendo negociações para encerrar a guerra também na Turquia, da mesma forma que os americanos e russos estão conversando lá em Riad, na Arábia Saudita. Ah, mas essa negociação aqui não vai a lugar nenhum. É verdade, e a da Riad também não vai a lugar nenhum. A questão toda que se quer aqui é perceber quanto tempo o Trump vai levar para perceber que isso está queimando a imagem dele e não está ajudando em absolutamente nada. Ele não está indo a lugar nenhum com isso daí. E a Rússia não pode prometer nada, nem em relação econômica, porque a Rússia está totalmente quebrada. É um país totalmente quebrado. De qualquer forma, tá aí, ó, a Europa e a Ucrânia negociando na Turquia, enquanto os Estados Unidos e a Rússia negociam na Arábia Saudita. Nenhum dos dois lados vai chegar a lugar nenhum com isso, né? Enquanto isso, na França, os países da Europa se encontraram para discutir a questão da ajuda na Ucrânia e estão prometendo aqui mais investimento em defesa. Os detalhes começaram a sair agora, teve um comunicado agora cedo falando em 135 bilhões de euros, para aproximadamente 145 bilhões de dólares, em ajuda militar para a Ucrânia já comprometido, já prometido. Isso inclui os 52 bilhões da ajuda para bater a ajuda americana. Os americanos hoje enviaram para a Ucrânia 52 bilhões de dólares, então a Europa vai botar 52 bilhões de dólares, mais do que isso vai chegar a 135 bilhões de dólares de envio de material para a Ucrânia. Isso é uma boa notícia. Talvez por este lado essa pactacada toda do Trump tenha sido positiva. Isso estimulou os países europeus a realmente perceber que precisam ajudar a Ucrânia. Até aqui eles estavam muito numa de, não, deixa que os Estados Unidos vão resolver isso, e estavam muito confiantes, muito quietinhos na deles. Agora parece que eles perceberam que precisam agir. Nesse sentido, essas patacadas todas do Trump foram um sucesso, né? O Zelensky disse que os Estados Unidos está hoje dizendo coisas que são muito agradáveis para o Putin. De fato, está falando um monte de russetagem. Eles querem agradar o Putin para se encontrar com ele e conseguir um sucesso rápido. Então parece que essa é a estratégia do Trump, como eu falei. Eles querem trazer o Putin para negociação para conseguir uma coisa rápida. Não vão conseguir porque o Putin não vai fazer isso. Mas segundo ele, se a Ucrânia for aceita na União Europeia e na OTAN, e as tropas russas sejam retiradas do território ucraniano e o país receber garantias de segurança, ele realmente não será mais necessário. Ou seja, o Zelensky está falando que não se importa de sair da presidência, dadas essas condições. A Ucrânia na Europa, na OTAN, com as tropas russas saindo do território ucraniano nas fronteiras de 91 e recebendo garantias de segurança. Ele sai sem problema nenhum no final das contas, né? Se é isso que o Putin quer, não tem problema, só que tem que sair, tirar as tropas da Ucrânia. Vamos ver o que vai sair disso daí. E o mais curioso, que eu acho que é o que mais explica o fato de que de fato o Trump sabe que não vai sair nada dessa reunião lá na Arábia Saudita, é o fato de que ele está dizendo que quer o Brasil e a China como forças de paz na Ucrânia. Ia ser muito engraçado ver essa russetada toda aí do exército brasileiro sendo chamado de força de paz lá na linha de frente. Eu vou falar para vocês, a linha de frente na Ucrânia não é moleza não, meu amigo. Mesmo com os acordos de Minsk em 2014, continuou morrendo gente pra caramba lá dos dois lados. Então boa sorte pro pessoal que for na força de paz brasileira lá recebendo salário, soldo de recruta aqui no Brasil e se ferrando lá na linha de frente. Boa sorte para eles, né? Mas não vai acontecer isso daqui, tá, gente? Isso aqui, o fato de terem falado isso só mostra que realmente o Trump sabe que essas negociações não vão a lugar nenhum. Que o que ele está querendo é chegar no Putin e fazer um acordo rápido com o Putin de alguma coisa, do Putin ceder um monte de coisa lá.
Só que isso não vai acontecer também. Então, no final das contas, tudo isso é um exercício de futilidade. O problema que o Trump já deve estar percebendo é que isso está machucando a aprovação dele nos Estados Unidos. Os americanos ainda são fortemente favoráveis à Ucrânia. Quanto mais tempo o Trump perder fazendo resetagem para agradar o Putin, mais ele está perdendo a base eleitoral dele. No primeiro momento ele está bem, porque ele está com uma aprovação muito boa nos Estados Unidos, o pessoal está gostando do que ele está fazendo, tem que diminuir o tamanho do Estado mesmo, tem que lutar pela liberdade de expressão mesmo, acha um absurdo censura de rede social. A Rússia é muito mais efetiva, a propaganda russa é muito mais efetiva nos meios tradicionais do que nas redes sociais. Então, no final das contas, eu acho que o Trump sabe que tem um capital para queimar. Mas nenhum presidente tem capital infinito para queimar. Ele tem que perceber que quando do jeito que ele está fazendo, ele está queimando esse capital de aprovação política dele. Em algum momento isso vai começar a machucar ele. Tomara que ele perceba isso rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.